Salmo Terlim 2, beijai o filho. A pergunta aqui, existe um filho no Salmo 2? Essa é a pergunta que a gente faz. Vamos ver aqui quais são as alegações do cristianismo. Uma, diversas fontes na internet que listam inúmeras profecias messiânicas e seus supostos cumprimentos no Novo Testamento fazem pelo menos 7 referências ao livro de Salmos, capítulo 2. Entre este conjunto de supostas profecias, o Salmo 2 é um dos argumentos mais importantes utilizado como texto-prova na evangelização de judeus por cristãos missionários ou falsos judeus messiânicos. Muitas traduções cristãs, inclusive traduções em português, entre elas empregam má tradução de beijai o filho para a expressão hebraica neshekuvá, né? Neshekuvá, cuja a origem é uma interpretação homilética da expressão, e não uma tradução e não uma desativa o som. Obrigado. Perdão. E não uma tradução do Rabi Abraham Ibn Ezra, notável exegeta judeu. Quer dizer, o cara, para ser um sábio, um exegeta judeu, ele tem que conhecer muito o alfabeto hebraico, né? Disso aqui que a gente vai mostrar qual é a questão toda. Por isso que tem que se entender pelo menos um pouquinho do hebraico para você poder seguir em frente, né? Uma análise rigorosa da estrutura da gramática desse verso que diferencie tradução de uma interpretação homilética, colocando o Salmo em seu devido contexto, irá demonstrar que beijai o filho é, na verdade, uma tradução equivocada da expressão, ou seja, nashukuvar, que está aqui em hebraico, no intuito de transformar em um texto prova, através da manipulação do texto hebraico, visando encaixar o cristianismo nele. Olha só. Vendo? Quando o Salmo é lido diretamente do texto original, ou em uma tradução exata do mesmo, a verdadeira perspectiva se apresenta. Vamos ler aqui o que vai acontecer. Aqui a gente tem uma tabela, né, com o Salmo segundo cada perspectiva, né? Cada perspectiva aqui do... Eu estou dividindo minha tela com vocês? Deixa eu ver aqui se sim. Ok, tá. Então, vamos ver lá quem está chegando agora. Tudo bem. Então, eu vou pedir o Jamilton para ele ler aqui para mim cada uma das versões. Ó, aqui eu tenho a tradução cristã, aqui eu tenho a tradução judaica, né? Então, a gente vai ver aqui. Aqui não precisa ler, tá? Qualquer coisa, a gente tiver alguma dúvida aqui, a gente lê aqui. Vamos lá, Jamilton? Você consegue ver minha tela? Pode começar por aqui. Aí a gente vai fazendo a comparação, lê um quadro, lê o outro, tá? Deixa eu só aceitar César, que está chegando agora. Pode começar, Jamilton. Jamilton, tá me ouvindo? Tô, eu que estava desligado o meu som. Deixa eu ler. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Porque se reuniram povos e em vão murmuraram nações. Tá vendo? Há uma diferença muito grande no texto. Vamos continuar.
Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu, dizendo: Agora aqui. os reis da terra se posicionam com os líderes que secretamente contra o Eterno e seu ungido, dizendo: Mais uma vez, há muita discrepância. Vamos continuar. eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Eu ungi o meu rei sobre Sion, meu santo monte. Vamos só ver que aqui a palavra rei, ela está em maiúsculo, aqui não está. A palavra meu está em maiúsculo, tá? Uma diferença. A gente sabe que não existe nem maiúsculo nem minúsculo no alfabeto hebraico, mas os exegetas, quando eles vão traduzir, eles já botam a sincronia para dar mais ou menos uma base para a interpretação das outras nações. Continua aqui embaixo. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Proclamarei o que me disse o Eterno: tu és meu filho, hoje te gerei. Aqui foi marcada a palavra Binei, né? Na verdade, chega mais de, não tem um ponto dentro, a palavra Veni, e não Beni. Tem um ponto aqui dentro? Não tem? Tem. Tem certeza? É do computador. Não tem, não. É do computador. Vamos continuar aqui. Então, aqui não está escrito Binei, está escrito Vinei, tá? Continuando aqui. São coisas, veja, um ponto, né? Então, pode continuar. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os filhos da terra por tua possessão. Continua. Pede-me, e te darei os povos como herança, e os confins da terra como possessão. Continuando embaixo. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Ok, deixa eu ver, parece que alguém está entrando aqui, não, né? Desculpa. É aqui agora. Servi ao Eterno com reverência, e regozijai-vos com temor e respeito. Tá vendo? Existem alguns pontos, mas estão similares. Agora sim, agora a gente começa aqui. Agora chegamos no ponto. O que está escrito aqui? Vamos lá. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Aqui está beijar o filho. Vamos ler aqui. O que está escrito aqui? Buscai a pureza em vosso comportamento, para que ele não liberte a sua ira e o vosso caminho conduza ao abismo. Por um breve instante de sua cólera, bem-aventurados sejam aqueles que buscam refúgio nele. Ok. A palavra que a gente tem aqui, ó, é Neseku Var. Tá vendo? Não tem um ponto dentro, não tem um ponto dentro do beit. Então, vamos entender. Vamos ler aqui para baixo para a gente não ir direto no assunto. Vamos ver o que está escrito aqui. Atos 4, 25. Pode ler, por favor. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Deus tem cumprido o mesmo a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no segundo, não sei, tu és meu filho,
eu hoje te gerei. No Salmo 2, Ah, tá. Porque lá para mim não aparece esse pedacinho do Hebreus salmo. 1:5. Pois a qual dos anjos disse ele a qualquer momento: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E novamente, serei para ele um pai, e ele será para mim um filho? Assim também Cristo glorificado, não a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe és meu, aquele que lhe, é que a tela para mim está cortada, melhorou. Aquele que lhe disse: És meu filho, eu hoje te gerei. Tudo bem. Agora é Apocalipse. E ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações. Ok. Vamos lá. Vamos ver aqui, né? Com exceção às duas mudanças do texto hebraico, uma óbvia e a outra sutil. As duas traduções são razoavelmente consistentes. A mudança óbvia ocorre no Salmo 2:12, onde as duas traduções discordam sobre a frase de abertura e onde a tradução cristã atribui uma forte dose de cristologia para o contexto das palavras do rei Davi. A mudança sutil se encontra no Salmo 2:7, onde os tradutores cristãos substituíram o termo filho, aqui está vendo? Filho em minúsculo para filho com letras maiúsculas. Uma ação que reforça o apelo cristológico deste salmo. Filho também é usado como parte da modificação do Salmo 2:12. Além disso, os tempos de alguns verbos foram mudados, mas este não tem um sério impacto do contexto, ainda que os verbos foram mudados. Vamos continuar aqui. Síntese da interpretação cristã e judaica. A perspectiva cristã, vamos ver o que eles dizem. A visão cristã do Salmo se baseia na alegação de que Davi e seu reino são os tipos que Jesus prefigura e seu reino, que a profecia relacionada com a primeira vinda de Jesus se refere a Davi, antepassado de Jesus. A tradução, na maioria das Bíblias cristãs, na frase de abertura do Salmo 2:12, estabelece um link para a declaração do Salmo 2, 6 e 8, sobre quem é este filho que eles colocam com letra maiúscula. Os versos 1, 2, 7 e 8 de Salmo 2 são cruzadas com passagens do Novo Testamento, como mostrado na tabela 2 e 1. Estas passagens no Novo Testamento identificam Jesus como sujeito dos versos correspondentes, sendo ele citado do Salmo 2. Curiosamente, o Novo Testamento é omisso sobre a frase do Salmo 2:12. Isso pode muito bem ser devido ao fato de que, na forma que ele era conhecido pelos autores do Novo Testamento, eles não consideravam o Salmo 2:12 como tendo qualquer valor cristológico. No entanto, excetuando-se antigas traduções, a maioria das traduções cristãs vertem-se na frase do Salmo 2:12, como beijai o filho. Uma tentativa evidente de passar Jesus goela abaixo também neste versículo. A gente vai entender muito profundamente aqui o que a gente está falando, né? Fontes cristãs, como o comentário de Matthew Henry e Jamielson Fawcett e Brown, fornecem mais detalhes, versículo por versículo, das interpretações cristãs do Salmo 2, mas que estão além do escopo desse estudo. Não tem interesse para a gente ir muito profundo nisso. A gente vai acabar de desmascarar tudo aqui. O rei Davi, autor do Salmo 2, dizia neste salmo que não importa quão poderosa a força, nada poderia impedir a vontade de Deus. Sábios judeus, tanto antigos quanto modernos, não concordam se o tema deste salmo é sobre o Mashiach, o Messias ou um antigo rei. E seu antigo rei. Eles discordam sobre a identidade do rei.
O comentarista Arashi, né, que é o Rabi Shimlon ben Tzahak, que viveu entre 1040 e 1105 da Era Comum, fez o seguinte comentário do Salmo. Nossos rabinos expõem-no como alguém relacionado ao rei Messias, mas de acordo com o significado simples e apropriado, interpretaram com relação a Davi à luz da afirmação. Quando os filisteus ouviram que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, e que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. Então, ele está falando que o Rashi está falando que lá está falando de alguma coisa relacionada a esse texto aqui de 2 Samuel 5,17. Portanto, segundo o sentido simples do texto, o modo pecha, este salmo descreve uma conspiração contra um dos reis ungidos de Deus, neste caso o rei Davi, seu autor. Um simples esboço do salmo esclarece isso. Vamos ver aqui. Vamos lá. Versos 1 e 3. Reis planejam se revoltar contra Deus, se vingando do seu ungido. Esse é o verso 1 e 3 do Terrilim. Né? 4 e 6. Deus ridiculariza o complô, castiga e assombra os malfeitores. Verso 7 e 9. O rei relata a promessa de Deus de seu triunfo sobre os malfeitores. Verso 10 e 12. O rei incita os malfeitores a adotarem os caminhos e escolhas de Deus. Apesar de o autor de Atos tentar ligar o Salmo 2, 1 e 2 a Jesus, em Atos 4, 25 e 26, outro salmo indica que o rei Davi que é esse rei ungido. Vamos ver aqui, Salmo 89, 21, 22, ou pode estar no 20 e no 21 na sua tradução bíblica. Exaltei o meio do povo um escolhido, e escolhi Davi, meu servo, e com o meu sagrado óleo ungi. Minha mão lhe será sempre amparo, e os meus braços o fortalecerá. Olha como é que vai cair a casa. Além disso, como observado por Ashi, os registros da Bíblia hebraica relatam situação em que os reis e governantes estrangeiros tomaram conselho contra o rei Davi. Alguns exemplos são mostrados nos versos seguintes. Vamos ver aqui na própria Tanã. 2 Samuel 5,17. E quando os filisteus ouviram que havia ungido a Davi, rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. E ouvindo Davi, desceu à fortaleza. 2 Samuel 10, 16 e 17. E mandou Hadadezer e fez sair os arameus que estavam do outro lado do rio, e eles vieram a Elã. E Sobaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. E informou Davi, ajuntou a todo Israel. O Israel o cruzou o Jordão e foi a Elã. E os arameus se puseram contra Davi e pelejaram com ele. Vamos continuar aqui. Nenhuma dessas situações se aplica a Jesus, uma vez que nenhum relato registrado pelo Novo Testamento evidencia que os líderes das nações gentias arquitetaram um plano contra ele, na qual Jesus travou uma batalha derrotando. Não existe isso no Novo Testamento. É evidente que Davi estava se referindo a si mesmo, quando disse nesse salmo: proclamei o que me disse o Eterno, tu és meu filho, né? Benei, ou Beni, hoje te gerei. Hoje te gerei. O Novo Testamento cita esse versículo como se Deus estivesse falando com Jesus, como está descrito lá em Atos 13, 33. Essa certamente é a razão provável, né, o motivo pela qual os tradutores cristãos mudaram a palavra filho em minúsculo para filho com maiúsculo. O rei Davi e o filho, neste caso, como caracterização figurativa semelhante à maneira que Deus se refere a Salomão como filho, em sua promessa para Davi concernente ao estabelecimento da sua dinastia, conforme está em 2 Samuel, no 7, 12 e 16.
Eu lhe serei pai e ele será para mim como um filho. Ou seja, ele não é pai, ele será como um pai. E ele será para mim como filho. E quando ele se desviar, o castigarei com vara de homens e com a aflição dos filhos dos homens. Ou seja, o castigo só aconteceria se ele acontecesse o quê com esse rei? Se ele se desviasse. Ou seja, um simples ser humano. E essa linguagem figurativa é encontrada em outra parte do livro de Salmos. Vamos dar uma olhada aqui. Falando da questão do filho, que não tem nada a ver com o filho divino. Salmo 89, 20, 21, 27, 28, 19, 20, 26 e 27. Tu falaste em uma visão a teus piedosos, e disse, eu coloquei o socorro sobre o herói, criei o escolhido do meio do povo, encontrei Davi, meu servo, ungi com meu óleo santo, ele me chama, tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Também farei dele um primogênito, tá vendo aqui, ó? Um primogênito, o maior dos reis da terra. Vamos continuar. O verso 8 indica ainda que Davi falou sobre o que Deus havia lhe prometido. Salmo 2:8. Pede-me e te darei os povos como herança e os confins da terra como possessão. Tá vendo? Todas as promessas feitas a Davi. A Bíblia hebraica registra que após muitas guerras, essas promessas a Davi foi realmente cumprida. Vamos ver em 2 Samuel 7:1-9. E sucede que quando o rei Davi estava em sua casa e o Senhor lhe havia dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, estava com você onde quer que ele fosse, tirei todos os seus inimigos de diante de vós e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que estão na terra. Em 1 Crônica vai falar também, 14:17. E a fama de Davi saiu por todas as terras. O Senhor colocou o temor dele sobre todas as nações. Bem, vamos continuar aqui. Por fim, há no versículo 12, o que, como referido na introdução, é o foco deste artigo. Sobre ele nas sessões que se seguem. Salmo 2:12. Buscai a pureza de vossos comportamentos. Nesheku var, né? Para que ele não liberte a sua ira, e vossos caminhos conduzam ao abismo, por um breve instante de sua cólera, bem-aventurado seja aquele que busca um refúgio nele. É o que diz lá o texto. A análise acima indica que este versículo é a continuação do tema que o rei Davi começou lá no versículo 11, onde, ao abordar os reis e juízes gentios da terra, ele os exorta a seguir o caminho do justo e alegra-se em vez de continuar sendo maus e sofrendo as consequências. O que acontece no Novo Testamento? O JC sai do povo judeu e vai para os reis das nações. Ele amaldiçoa o povo de Israel, fala, olha, que só tem víbora, vai para outras nações. O que não tem nada a ver com Terrilim. Porque quem ia lutar contra esse rei era quem? Eram os reis goíns, os reis das nações. Outra interpretação oferecida pelos sábios judeus diz que esse versículo aponta para um versículo 7, onde o filho mencionado neste verso é uma referência ao rei Davi e a sua mensagem reconhecida por ele como ungido de Deus, evitando incorrer em sua ira. Continua. As interpretações messiânicas judaicas do Salmo 2 correm em linhas paralelas, uma vez que o nome de Davi é comumente usado na Bíblia hebraica como uma referência metafórica ao rei Messias. Por exemplo, a gente vai ver lá em Jeremias 39, que ele vai falar que o Messias é Davi, Ezequiel 34, 23 e 24, 37, 24 e 25, e Oséias 3:5. Agora vamos fazer uma análise linguística do Salmo 2:12. A frase em questão, né, Neshaku var, consiste de dois termos, o verbo Neshaku e do substantivo var. O verbo Neshaku var
é conjugado na segunda pessoa do plural. Ou seja, já ficou complicado. Imperativo, cuja raiz do verbo é neshak, usado 35 vezes na Bíblia hebraica em vários sentidos, dependendo do radical verbal em particular e do contexto das respectivas passagens. A aplicação mais comum contextual desse verbo é beijar, como, por exemplo, Gênesis 27, a partir do qual eu vou seguir, gente, senão a gente não consegue acabar, né? Do substantivo neshikar, né? Eu não vou ir lá conferir os textos, depois vou mandar o documento, vocês conferem, porque senão a gente não acaba. Um beijo é derivado de outras aplicações, né? São unir ou desejar. Por exemplo, Salmo 85, 11 e 10, corretamente traduzidas em algumas versões cristãs, é bater contra ou tocar. Por exemplo, Ezequiel 3,13, corretamente traduzido em versões cristãs, em algum caso esse verbo aplica-se ao conteúdo amar-se. Por exemplo, o Salmo 78, 9, esse mesmo corretamente traduzido pelas versões cristãs, a partir desse contexto, o substantivo neshek, armas, é derivado, né? Exemplo, Jó 39, 21. Deixa eu parar aqui para falar com vocês uma coisa. Aqui em cima, em Neshakur, nós temos uma raiz verbal. Toda a palavra hebraica ela vai ter uma raiz verbal que é formada por 3 letras. Quando se tem dúvida sobre o texto, você volta na raiz verbal, porque é a raiz verbal que vai fazer o sentido da palavra em si. Como nesse caso aqui, ó, ela pode ter vários sentidos, né? Unir, desejar, bater, tocar, armas, tá vendo? Vai depender da forma que ela está sendo conjugada e do radical que vem antes. Então, quer dizer um monte de coisa. Então, você não pode pegar um livro, como fez o João Ferreira de Almeida, que não conhecia o hebraico, não totalmente, ele começou a traduzir, eles começaram a traduzir conforme dava na telha, né? Não pegaram as coisas com bastante cuidado e traduziram de qualquer maneira, né? Então, a raiz aqui, ó, bar, está aqui como var, por razões gramaticais. Tá vendo? Aqui eu tenho um daget dentro do beit. Olha lá. Aqui eu não tenho, está sem o pontinho lá dentro. Isso muda completamente a palavra, porque é totalmente diferente, por razões gramaticais. O substantivo hebraico bar também bar, né? Bor, ou bar, aparece na Bíblia hebraica 22 vezes como 2 significados distintos. Sua aplicação mais comum é filho, grão, perdão. 15 vezes, por exemplo, em Gênesis 41, 35 a 49. As outras aplicações são pureza, limpeza ou escolha, 7 vezes, por exemplo, em Jó. Então, aqui, essa palavra ela é usada muitas vezes como grão, pureza, limpeza ou escolha. Vamos continuar aqui. A tradução correta agora da palavra var, sem um acento aqui dentro, sem um pontinho daget aqui dentro, em Salmo, né, 2:12, é puro e limpo, ou pureza e limpeza. E é possível que o rei Davi tenha usado esse termo como metáfora para a Torá. Vide o Targum de Yonatã, logo abaixo. A maioria das traduções cristãs traduz a palavra como filho, alegando que a palavra var é uma forma alternativa de bar. A palavra aramaico para filho, no entanto, né, graves questões linguísticas atrapalham essa alegação, invalidando-a. Vamos entender por quê, gente? Vamos entender por quê.
Ó, nenhuma palavra em aramaico é usada no livro de Salmo. Então, eles usam que essa palavra aqui é em aramaico. E aqui traz aqui a questão, né, de que nenhuma palavra em aramaico é usada no livro de Salmo. A língua aramaica não era o versículo falado até a época do exílio babilônico. Ou seja, no século VI da Era Comum, muito tempo depois de os salmos serem compostos, escrito pelo rei Davi e outros. A palavra aramaica bar, né, é usada em algumas partes da Bíblia hebraica, mas não no livro de Salmos. Este termo tem os significados de um filho, assim como a forma possessiva filho de, onde o resto dessa expressão deve ser fornecida na própria frase. Por exemplo, na parte em aramaico do livro de Daniel, aparece a expressão Yenash, né? Perdão, gente. Kevar Enash, como um filho do homem. Daniel 7,13. No capítulo seguinte, depois de que o idioma muda de volta para o hebraico, aparece o equivalente hebraico sem a preposição que, né? Então, como, né, Ben Adam, ou seja, como filho do homem. O termo hebraico para o filho, bem, usado pelo rei Davi no Salmo 2,7, sob a forma conjugada Beni, meu filho, se ele tivesse usado a palavra equivalente ao aramaico em Salmo 2,7, teria sido Bri. Ou seja, a forma certa seria essa aqui, e não a palavra em aramaico bar. É a mesma coisa que pegar e você falar que o livro da Torá ele pode ser escrito, o Taná, de qualquer maneira. Ou seja, o próprio judeu assassinaria a sua linguística, primeiramente divina, e depois da forma correta, como é escrita dentro do Taná. Por último, ainda, a palavra bar fosse aramaico, mesmo que significasse um filho, nenhum dos quais é o caso aqui, a forma do substantivo com artigo definido berá, ou brar, né? Está sem um acento, está faltando na frase nekshaba. E a tradução adequada seria beijai um filho, e não beijai o filho. Quando você toca um por o, fica totalmente diferente. Então, se todas as elasticidades mentais que não existem no texto, se percorresse por todas as ideologias, se você achasse que for, ainda ficaria beijai um filho e não beijai o filho. Quando se coloca a frase, a palavra começando com letra maiúscula, né? Ou se muda toda a conjunção, é fácil. É fácil. Aí você criou ali todo um esquema para se acreditar que assim o é. Continuando. O estudo sobre o termo hebraico e não aramaico, bar, aqui é brar, ajuda a ilustrar o problema e as traduções cristãs. Há duas instâncias de urvar, onde o termo... Deixa eu ler só essa regra gramatical aqui para vocês entenderem. A regra gramatical estabelecida é que quando a letra beit estiver proposta a uma sílaba aberta, ou seja, uma que termine com uma vogal, então o beit é substituído pela letra veit, ou seja, o dagish sobe. A mesma letra, mas sem acentuação nela. Este também é o caso de outras letras do alfabeto hebraico. Graças ao professor Mordecai Betzion, eu aprendi que o termo aramaico bar pode representar tanto substantivo, um filho e não o filho, como a forma possessiva filho de. O sufixo aleph em aramaico representa muitas vezes o artigo definido, de modo que
Deixa eu só desativar aqui rapidinho, Jamil, por causa do som, tá? Vamos continuar aqui, gente. Então, vamos lá. O filho de, né? O sufixo aramaico representa muitas vezes o artigo definido, de modo que a frase do filho em aramaico é aqui bará, tá vendo? Ou berá, né? Ou brá, como está escrito em cima lá. Começa o conjunto VAV, aqui o é uma variedade de conjunção VAV, né? A análise será mostrada na tela. Vamos ver aqui onde o item de interesse está localizado no topo da lista. Toda vez que essa palavra var, bar ou aqui bar de novo é usada, né? Onde eles são usados? Em Amós 5:11, ele representa grão, né? Pureza, né? Na tradução cristã é trigo. Amós é grão novamente, na tradução cristã, trigo. Salmos 72:16, grão novamente, lá na tradução cristã, milho. Em Gênesis 41:35, grão novamente, eles mais uma vez colocam milho. Gênesis 41:49 é grão, eles colocam milho. Gênesis 42:3, grão e eles colocam milho. Gênesis 42:25 é grão, eles colocam milho de novo. Joel 2:24 é grão, eles colocam trigo. Amós 8:5 é grão, eles colocam trigo. Salmo 65:14 ou 13 é grão, eles colocam milho. Vamos continuando aqui. Provérbios 11:26 é grão, eles colocam milho. Provérbios 14:4, agora a palavra brá, rabá, bar, bar e o var, né? E barra. São as formas das letras hebraicas. Em Provérbios 14:4 é limpo e vazio. Lá eles botaram limpo, né? Limpo de vazio. Não tem nada a ver limpo de vazio com simplesmente a pessoa estar limpa. Jeremias 23:28, trigo. Aí eles botaram certo, trigo. Em Jó 39:4, no grão, né? Lá eles colocam com milho, né? Salmo 24:4 é um puro coração, e aí também eles botam certo, em um puro coração. Jó 11:14, eu estava limpo. Aí aqui ele botou eu estou limpo, ou seja, um está no passado e o outro no presente. Salmo 19:9, puro e puro, acertaram. Cântico 6:9, a escolhida e a escolhida também. Cântico 6:10, limpa, lá em Rias colocam brilhante, né? Aqui, levarei, a palavra levarei, que também tem a raiz, né? Ó, bri, aqui, ó, sempre essa raiz BR, tá vendo? Salmo 7:3, para o puro de coração, para o que tem um coração puro. Então, para o puro de coração e para quem tem um coração puro também válido, é válido. Não é estranho que os tradutores das versões cristãs entenderam o contexto apropriado em 21 dos 22 casos. Somente, veja, aqui tudo é grão, ainda que tenham errado muito, colocado milho, mas é um grão, milho é um grão, né? Eles colocaram aqui, entenderam o contexto apropriado, né? Dos 21 casos que é citado aqui em cima, né? Dos 22 casos, esses 21 eles chegaram perto. Somente no Salmo 2:12 suas traduções mudaram para o significado correto. O que vocês acham, gente? Em todos os casos, eles pegaram a palavra e traduziram certa, porque somente nesse terrilim eles tiveram dificuldade de colocar a palavra mais ou menos perto de uma exatidão. Uma variante de ba, isto bor, pureza ou limpeza, também é usado na Bíblia hebraica, ocorrendo em 7 ocasiões, como apresentados na tabela. Vamos ver aqui. Então, a palavra bevor,
Está em Jó como pureza e lá, na tradução cristã, como tão limpo. Em Jó 22:30, por causa da pureza das suas mãos e pela pureza das suas mãos. Olha, estão ainda conseguindo chegar perto. Cavor, 2 Samuel 22:21, Salmo 18:21, ou pode ser no 20, Salmo 18, 25, 24. De acordo com a pureza da minha mão, de acordo com a limpeza da minha mão. Né? Kevori, 2 Samuel 22:25, de acordo com a minha pureza, de acordo com a minha limpeza. Cabor, Isaías 1:25, purificarei e limparei. Vamos continuar aqui. A mudança é devido a uma regra gramatical que determina que quando o beit segue a conjunção V com vav, né? Então V muda para U, né? Tá aqui, ó, um dagish aqui no meio. Muda para e beit com dagish aqui dentro, ele muda para veit. Esta mesma regra aplica-se também às letras kaf, letra pei, que mudam e elas perdem o sinal interior, tá vendo? Para as letras pei e pei sem o acento junto. Aqui seria, no caso, kaf. E vamos embora. O que acontece aqui, gente? O que acontece aqui? É evidente que, pela análise do quadro 4, 2, percebemos que os tradutores cristãos foram capazes de reconhecer essa variante e traduzi-las adequadamente em cada um dos 7 casos. A pergunta é, seria apenas coincidência que apenas um erro da tradução das versões cristãs com relação ao termo bar ou bor ocorre uma passagem que possui relevância cristológica forçada? Os dados apresentados na tabela 4, 1 e 2 respondem à pergunta. Agora, 5, né? De onde veio o beijar o filho? De onde veio essa palavra? Vamos ver. É interessante fazer uma pequena pesquisa sobre as possíveis fontes para a tradução cristã. Na abertura da passagem, em Salmo 2:12, ou seja, neste cuvar, como beijai o filho, há pista que pode ajudar nesse esforço. Uma pista já foi mencionada antes. Nenhum dos autores do Novo Testamento nunca aludiu ou mencionou essas frases de abertura do Salmo 2:12. Nunca mencionaram. Isso significa que, primitivamente, o verso não tinha apelo cristológico. Lá atrás, quando tudo começou, não tinha. Na visão dos seus autores, né? Nunca existiu isso. E aí, o que acontece? Vamos lá. A seguinte nota de rodapé da Bíblia, né, RV de 1881, versão revisada da Bíblia KJV de 1611, que utiliza a tradução Beijai o Filho, faz a seguinte observação. Algumas antigas versões traduzem tomar posse, dar ou receber instrução, outros adorar a pureza. Os resultados de uma pesquisa em vários textos bíblicos antigos disponíveis em busca de pistas adicionais estão resumidos a seguir, listados em ordem cronológica da fonte. Vamos ver no Targum de Yonatá. Uma antiga tradução para o vernáculo interpretativo aramaico da Bíblia hebraica traz aqui, ó, Kebilu, Upana, aceitar a lei. Na versão grega, né, aqui é a versão judaica, na versão grega, uma antiga tradução cristã da Bíblia hebraica para o grego tem o que está escrito aqui, explicando da seguinte forma: apeguem-se na segunda pessoa do plural imperativo, né, paideias, instruções. Assim, a letra grega, né, ou se Septuaginta grega, traz apeguem-se às instruções. A Vulgata Latina de Jerônimo, do ano 405 depois da Era Comum, tem adorate puro, adorate. É a segunda pessoa do plural do imperativo. Adorar, chamar, suplicar, cultuar, puros.
é a raiz do verbo limpar, purificado, o qual vem da expansão latina puri, que significa pureza. Portanto, isso se traduz como cultue na pureza. A tradução de Reimo, de 1582, na Vulgata Latina de Jerônimo, traduz adorate pure, como abrace a disciplina. Então, vamos vendo como as diferenças, né, vão surgindo. Ainda vai estar aqui, ó, uma versão católica online da língua portuguesa traduz o versículo como um prestare homenagem. Quer dizer, eles mudam completamente todo o texto. Em 1907, o Papa Pio ordenou uma revisão da Vulgata Latina de Jerônimo, e a nova versão, né, a De Pedite Disciplinam, que se traduz como abrace a disciplina. A tradução alemã de Martinho Lutero, de 1545, traz Cusset de Som, que se traduz como beijai o filho. Já agora, no KVJ de 1611, a versão autorizada traz beijai o filho. Tudo era diferente antigamente. Quando chega no ano de 1611, eles mudaram. Não existia antes dessas traduções de 1545 e 1611, de nenhuma forma, essa versão lá, beijar o filho, não, botando o filho ainda como um maiúsculo. As informações acima indicam que a revisão mal intencionada desse texto teve lugar entre o V e XVI século. Note que a revisão do texto hebraico não tem sido universalmente aceita por todas as traduções cristãs antigas e modernas. Curiosamente, a fonte provável para este erro de tradução pode vir com uma surpresa para muitos. Os dois sábios judeus, o rabino Avraham Ibn Ezra, que viveu em 1089 a 1064, filósofo e exegeta bíblico judeu espanhol, e o rabino Davi Kinch, de 1160 a 1235, exegeta bíblico e judeu franco-espanhol, o Rabi Eliezer e o Rabi Kinch, ofereceram a tradução beijai o filho e ligaram a frase Neshaku vá para o indivíduo ungido, referido como meu filho, do verso 2,7, como referência a Mashiach. O rabino Davi Kinch, naquela ocasião, aceitou a interpretação de Ibn explicaram em suas interpretações que o ungido, né, aquele que será puro, isto é, o justo cumpridor da Torá e o Mashiach, e, portanto, as pessoas deverão homenageá-lo. Na Bíblia hebraica, uma forma de prestar homenagens, às vezes é expressar através do ato de beijar alguém ou algo assim. Lá em Samuel 10:1, então tomou Samuel um vaso de óleo e o derramou sobre a cabeça de Saul e beijou-o. E ele, Samuel, disse a Saul, porventura não te ungiu eterno por governante sobre a sua herança? Olha o beijo aí chegando. Esta interpretação chamou a atenção da igreja, que a tomou e ela aplicou como se referindo ao JC. Consciente desse mau uso, o rabino Kinch emitiu uma refutação detalhada a este encaixe cristológico, de sua interpretação e da tradução de Ibn Ezra. O fato pelo qual a maioria da Bíblia cristã reteve beijar o filho indica que ela é amplamente aceita como tradução adequada, uma vez que serve para realçar a relevância da cristologia de todo o Salmo. Vamos continuar aqui. Uma viagem ao aramaico. Como foi notado na seção 4, a palavra aramaico para filho é bra e não bar. Diversas aplicações do termo aramaico bar são encontradas em todas as porções aramaicas da Bíblia.
hebraica. E estão apresentadas na tabela 6.1, como a gente viu. Né? Deixa eu ver se tem. Está aqui embaixo. 6.1 é essa aqui. Vamos lá. A palavra Ba agora sendo discutida. Tradução correta, tradução cristã. Vamos lá. Ba, var e Ba. Né? Var quando não tem um dagesh e bar quando tem um dagesh dentro da letra. Apesar de que aqui... não, aqui, ó. Var e bar, tá aqui. ESA 5.1, o filho de, né? O filho de. ESA 5.2, o filho de Salatiel, aqui de Ido, aqui o filho de Salatiel. ESA 5.2, o filho de Yehozadak, o filho de Josadak. ESA 6.14, o filho de, né, Ido e o filho de Ido novamente. Aqui embaixo já é a palavra Kevar. Também vai ter aqui, ó, bar, né, no final da palavra. Está em Daniel 6.15, 6.1 e 15.31. A idade de 62 anos. E aqui eles acertaram também, ó, sendo da idade de 62 anos. Daniel 7.13, como filho do homem. Lá, né, como o filho do homem, como filho do homem. Também, vamos continuando aqui. Levar, mais uma vez, lá em Daniel 3.25, literalmente como filho de Deus, em contexto com um anjo, ou seja, era um anjo, não era um ser humano. O filho de Deus, aqui já falou que não era um anjo, era o filho de Deus. Lá em Boré, Daniel 5.22, aqui a palavra bará, ou berê, perdão, filho dele, seu filho e filho dele. Daniel 3.28, Nabucodonosor gritou e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Meshach e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou o seu servo que confiaram a ele, e quem se desviaram do mandado do rei e arriscaram a sua vida a fim de não adorar ou prostrar-se a qualquer Deus, exceto ao seu Deus. Vamos continuar. Mesmo as versões cristãs conformam esta como uma tradução razoavelmente precisa. Né? Daniel, então falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, e entregaram os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum Deus, senão o seu Deus. Como pode ser visto na tabela V1, todas as aplicações indiscutíveis do termo aramaico bar na Bíblia hebraica demonstram que o termo é usado no possessivo, constructo, filho de, e não como filho. Então, veja, é filho de e não como filho. No 7. No caso, né, em Provérbios 31:2, missionários cristãos apontam para o uso de bar, em Provérbios 31:2, na tentativa de apoiar a alegação que a expressão nekeshuvá usa o termo bar no contexto de filho. 3 aplicações da palavra Ba ocorrem em Provérbios 31:2. Estas não foram incluídas na tabela 5.1, nem na tabela 6.1, devido ao fato de que a sua classificação adequada com os termos hebraico e aramaico é ambíguo na análise a seguir. Essas 3 aplicações de Bará em Provérbios 31:2 são analisados para determinar o seu próprio contexto e qualquer relação que possa existir, se for o caso. Gente, então amanhã a gente volta estudando aqui do versículo do ponto 7 em diante. Faltam 4 minutos para acabar. Se vocês tiverem alguma pergunta... Deixa eu fazer um comentário, olha. Pode falar. Essa passagem do filho, né, que fala beijar o filho, é uma percepção, não sei se pode ser. Eu acho que tem uma relação com Absalão, né?
que fala sobre a questão da ira, né? E foi o que realmente aconteceu, né? Absalão começa a tentar tomar conselho com Davi, Davi não recebe ele fica no pátio, na porta lá de fora, por muitas vezes irado, e ele passou a aconselhar as pessoas que iam pedir conselhos ao rei, né? Aí tem uma questão de ira, tanto que ele tenta tomar o reino, né? Se declara rei por uma questão de ira, de revolta ao pai. Aí quando fala beijar o filho para não aplacar a ira, né? Esse beijar aí, na verdade, acho que tem uma relação de receber, né? De dar conselho, de conduzir. Se for essa relação de Davi e Absalão. Não sei se é. Na verdade, o que a gente está trazendo aqui, vamos fazer uma síntese. A gente veio fazendo, como o estudo ele é muito sério, ele joga todas as bases. Ele jogou até a parte lá que alguns rabinos falaram algumas coisas. E depois ele falou que os próprios rabinos não estão falando exatamente aquilo. Existe uma coisa chamada nos estudos judaicos que é chamado de pilpul, né? Como funciona o pilpul? O pilpul funciona da seguinte forma. Você vai na casa de um estudioso de Torá, ele vai perguntar para você, um homem desceu por uma chaminé, saiu aqui, aí como que ele estava? Você vai parar para pensar, e aí você vai falar para ele assim, ele desceu pela chaminé, ele estava de roupa, então ele desceu com a roupa toda suja. Aí ele vai falar, não é isso que aconteceu. Analise de novo. Aí você vai pensar, olha, a roupa não estava suja, então ele desceu nu pela chaminé e botou a roupa dentro de um saco e só com uma pele suja. Ele vai falar, não é essa a resposta. E assim também funciona o Taná. O Taná, ele é cheio de segredos que a gente nem imagina. Você vê que você lendo um texto desse, se a pessoa não estudar, ele dá um nó na cabeça da pessoa. Por quê? A pessoa está lá no início, saindo do cristianismo. Aí ela pega e não tem uma forma de entender isso corretamente. Se ela, de repente, não estudou formas gramaticais, não tem um entendimento, etc. Então, para ela, tudo é a mesma coisa. Se ela chega lá no começo lá e já dá um bolo na cabeça dela, ela, não, tá muito bom isso aqui. Só que aí, o que acontece? Os judeus antimissionários, eles estudam o seu idioma, assim como qualquer pessoa, assim como o cristão ele estuda lá o grego, né? Grego eu não entendo nada. Então ele estuda o grego lá para saber o que ele está falando. Quando vem um judeu que não estudou o hebraico, eles enganam a pessoa, porque a pessoa fala que e acabou. E aí o que acontece? Surge a dúvida, você não sabe, a outra pessoa não sabe, e aí o que vai fazer agora? Não tem o que fazer, entendeu? Então, é necessário que se estude os pormenores, quer dizer, a gente leu hoje, mas a gente vai ler a segunda parte, mas o necessário é que você estude em casa. Depois que a gente lê o material e a gente vê que não está falando isso. Não existe a palavra beijo filho, a palavra embaixo não tem nada a ver, você está entendendo? Então, tudo é uma grande criação. A palavra var não tem nada a ver com o aramaico. Não tem nada e a gente vai ver muita coisa ainda. Pode ficar tranquilo. Quando vocês chegarem no final, vocês não vão nem mais acreditar na sombra desse homem. Tá bom? Você não caiu, né? Perfeito, Moraes. André, shalom para você. Boa noite. Shalom, shalom. Shalom, shalom.